Oi, gente. Quem veio falar de tudo comigo hoje é a Suelen. Para quem não conhece, Suelen Alves, já fisioterapeuta há 13 anos. Vou até ler aqui porque ela é empoderada, gente. Pós-graduada em saúde do idoso, tem especializações, formações em RPG e Pilates. Pilates clássico, funcional, saúde da mulher, não é isso? Saúde da mulher na gestação, reabilitação pós-parto e dos idosos. Então, esse tema assim tão interessante que eu estava curiosa, a gente veio trazer para vocês aqui hoje, Marcelo. Então, fala para mim quais os benefícios. Assim, antes não se falava tanto em saúde dos idosos como agora, né? Que assim, a minha avó é da época ainda que não fazia atividade física. Hoje a gente manda ela fazer, ela não quer fazer. Há muito tempo atrás não tinha tanto essa coisa de saúde dos idosos. Qual o benefício do Pilates para os idosos em comparação a outras atividades físicas? Tudo bem, Flavinha? Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de estar falando aqui nesse tema que é, assim, muito importante mesmo, com relação à saúde do idoso, porque às vezes as pessoas, elas negligenciam um pouco, né, o idoso. Às vezes eles chegam e falam assim, a paciente está com dificuldade de andar, mas é normal da idade, né? Essa pessoa tem dificuldade de andar, não está levantando a perna, mas é normal. Tá com déficit de equilíbrio, mas é normal, é idoso, né? Diminui um pouquinho a força, mas é normal, eu tenho que deixar. E não é normal, né? Na verdade, é comum, mas a gente consegue estar trabalhando isso. A gente consegue reverter esses efeitos do envelhecimento com os exercícios, com a prática de atividade física. E como o Pilates, ele ajuda, né, o idoso, e principalmente no Pilates, porque, assim, é um método que trabalha direcionado ao equilíbrio, à capacidade de memorização, né, essa capacidade de funcionalidade da pessoa idosa. Eu falo que o trabalho do idoso, o trabalho com o Pilates, a gente consegue trazer esse idoso que fica às vezes em casa, que mora sozinho com o filho, ou que mora com o neto, ou que mora mesmo sozinho, e o cuidador vai lá de manhã, tem um cuidador que fica à noite, e aquele idoso às vezes não sai de casa nem para ir ao mercado, ele vai ao médico às vezes, faz um exame às vezes, e já tem um idoso que é mais ativo, né? Então, assim, a gente tem, mesmo na terceira idade, esses dois públicos, né? Então, assim, aquele idoso que não faz nada, que não sai de casa, quando ele vai buscar o Pilates, ele, além de trabalhar todos os outros benefícios, ele está trabalhando ali a questão da mente, a questão da socialização. Geralmente eles vão em uns horários mais flexíveis, né, que não são horários de pessoas que têm que trabalhar às 7 horas da manhã, 6 horas da tarde. Eles têm essa capacidade de estar ali nos horários mais disponíveis durante o dia. Então a gente consegue englobar um público bem parecido na mesma turma. Então, assim, eu estou ali finalizando uma aula, eu já observo 3 pacientes que estão me esperando ali, mais ou menos na faixa etária, falando o que aconteceu. Eu fui, fiz isso, eu fui no médico, eu senti uma dor. Então, eles vão trocando informações, eles vão trocando essa rotina, o cotidiano, e chega ali na hora da aula, eu não gosto muito que fica conversando, mas tem umas maritacas que a gente não consegue evitar. E o idoso, eu também não fico chamando muita atenção, silêncio, concentração. Eu exijo a concentração na hora de realizar o movimento, mas eu também deixo naqueles intervalos que elas respiram, elas estarem trocando uma ideia, brincando que tá cansada, tô novinha. Isso conta até pro emocional. E isso, né, influencia muito na questão emocional delas. Aí elas vêm, fazem, chegam em casa, né, os idosos, e vão, conta pro filho, conta pro neto, olha como foi bacana, como foi diferente. É muito melhor do que aquele idoso que ficou em casa o dia inteiro. Tem idoso que nem assiste televisão, que não gosta, não sabe nem o que está acontecendo, né, lá fora. Aí eles chegam lá, eu falo, o que a senhora faz? O que você faz, né? Ou o senhor faz em casa? Eu não faço nada. Acordo, tomo meu café, sento lá, aí eu pergunto, mas o que você gosta de fazer? Eu tento trazer isso para eles. Olha, então vamos procurar. Sabe esse exercício que a senhora está fazendo aqui? Ele é muito fácil. Já achou fácil?
Fazer ele em casa, olha, sentadinho no sofá, desse jeito, não vai te atrapalhar, não tem risco de queda, tá? Faz ele pra mim, faz o Pilates segunda e quarta, na sexta-feira, faz terça e quinta. Vai fazer esse exercício em casa na segunda, para dar atividade para aquele idoso, para promover maior independência para ele. Então, assim, muito além dos outros benefícios, a questão emocional, a questão da mente, né, influencia muito. Aí a gente fala que a mente esculpe o corpo. Então, assim, tudo que a gente trabalha e traz essa questão da mente, a gente tem um avanço muito significativo no impacto da saúde do idoso, na qualidade de vida. Você falou aí do equilíbrio. Esse trabalho no Pilates, ele ajuda nessa parte do equilíbrio, evitar quedas? Tem alguma? Temos sim. Na verdade, assim, um dos benefícios, né, que nós temos no Pilates é essa questão de trabalhar o equilíbrio. Porque o idoso, ele tem uma perda muito significativa, né, de massa muscular, da capacidade neuromuscular e da densidade óssea, né, que a gente tem aí osteoporose, sarcopenia. Então, aquele idoso que é sedentário mesmo, ele tem essa perda mais significativa ainda. E isso acarreta o desequilíbrio. No Pilates, a gente trabalha muito essa questão de equilíbrio. Às vezes, eu vejo muita paciente, né, muitos vídeos trabalhando muito equilíbrio em cima de plataforma, em cima de disco de equilíbrio. Aí eu falo assim, se o paciente às vezes não consegue se equilibrar no chão, não adianta colocar ele em cima daquele disco. Então, assim, o Pilates, ele tem essa capacidade da gente visualizar a necessidade daquele paciente e linkar aquela necessidade com o que a gente pode estar trabalhando. Vou colocar ele num disco, se ele não está ficando no chão. Então, vamos começar aqui, trabalhar o equilíbrio no chão, para depois a gente ir trabalhar nesse equilíbrio. Tem paciente que não consegue ficar na pontinha do pé, entendeu? Então, assim, isso gera um impacto muito grande no cotidiano. Eles têm um déficit no padrão da marcha, né, da passada mais larga. Então, a gente vai estar trabalhando isso gradativamente, né, de acordo com a necessidade de cada um. E a gente vai ter um ganho muito significativo mesmo com essa questão do equilíbrio. E a gente tem muitos equipamentos distintos que a gente pode estar graduando, né? Cada paciente pode estar fazendo aquilo, ou ir melhorando cada equipamento dentro de cada funcionalidade que a gente quer trabalhar. Trabalha lá uma coisa que ele vai levar para a vida, né? Para a vida. A queda perigos, é um risco muito grande, assim, a gente tem um índice muito significativo de queda em idoso. E isso, tudo que a gente trabalha, tudo que eu trabalho lá dentro, né, do Pilates, é voltado para a funcionalidade daquele paciente, da independência, né, e da questão de agilidade, dele ter um reflexo, né, de equilibrar, aconteceu de cair, eu consegui me estabilizar, eu tenho força para estar segurando aquela queda, eu, né, não desequilibrei e caí com um impacto muito grande. Não, eu desequilibrei e me apoiei em alguma coisa, eu tive aquele reflexo, aquela agilidade. A gente consegue estar trabalhando principalmente essa agilidade e essa capacidade de estabilidade do paciente. Você falou aí questão de precaução, de causa. Você, como de profissional, tem alguma precaução você para dar essa aula? É isso? Aula. Pode me consertar, por favor. A gente tanto dá como aula ou como atendimento. Um atendimento. Você precisa ter uma precaução maior em se tratando de idoso, por causa de saúde, limitação. Isso é muito importante. Precisamos sim. Eu falo que não é simplesmente prescrever exercício, né? E é o que eu te falei de turmas, né? A gente, fisioterapeuta, a gente pode colocar até 6 pacientes por horário. Mas eu falo assim que tudo é uma questão de bom senso, né? São 6 pacientes como, né? São 6 idosas funcionais, são 6 idosas que necessitam de eu estar ali perto de uma, perto da outra, uma grande diferença. Como que são essas idosas? Eu preciso de uma avaliação bem minuciosa para poder estar atendendo eles, né? Por exemplo,
Tem idoso que apresenta uma labirintopatia, né? Que muitos falam labirintite, mas eles têm aquela questão de labirintopatia, que podem estar fazendo algum exercício que vai favorecer essa tontura e você ocasionar uma. Eu estou ali prevenindo queda. Como que eu quero ocasionar uma queda dentro do meu espaço? Jamais. Então, assim, você tem que saber, esse paciente, ele apresenta alguma comorbidade, por exemplo, alguma labirintite, então, alguma labirintopatia, porque se eu fizer algum exercício que vai gerar essa tontura, eu vou prevenir esse exercício. Não tem necessidade de eu causar um desconforto nesse paciente. Um paciente que é hipertenso, né? Como ele está chegando para mim? Ele veio de táxi? Ele veio a pé? Ele está cansado? Eu espero na recepção, Sueli, eu estou sentindo algum desconforto. Peraí, vamos aferir essa pressão. Espera um minutinho, vamos aferir. Porque eu não quero estar trabalhando com esse paciente e ele com a pressão alta, porque a atividade, o exercício, né, vai ocasionar um aumento dessa pressão. Então, a gente avalia como que ele chegou e coloca ele fazer os exercícios de acordo com o que ele está. Tem outra questão também, que é a questão da diabetes. Eu sempre peço, ó, vem alimentado, né? Porque já teve casos de pacientes que chegam sem tomar o café ou sem se alimentar na parte da tarde, que no meio da aula ali começa a sentir aquele suor frio, aquele mal-estar. Então, assim, eu estou ali para gerar saúde e ele está ali sentindo um mal-estar. Então, assim, eu preciso ter esse olhar de que ele precisa se alimentar, de que ele precisa, né, quando é um diabético que é insulino dependente, eu sempre peço para estar olhando antes de vir para a aula, porque assim, já tem pilates 2 vezes na semana. Eles já amam uma desculpa para não ir. Aí ele chega lá na aula, tá indisposto, como que eu vou colocar ele fazer exercício? Você não consegue mostrar o seu trabalho nem dar qualidade para ele. Nem para ele, nem para mim. Entendeu? Então, assim, eu prefiro que ele venha bem. Eu falo, ó, não tá sentindo bem hoje? Desmarca com antecedência, a gente consegue repor essa aula, que eu quero que você venha, não quero que você falte. Então, assim, tem várias outras questões. Com relação à escoliose, muitos idosos apresentam escoliose, que favorece também, né, em quedas. Então, a gente precisa olhar esse olhar ali da coluna, como que tá. Os pacientes que apresentam, né, uma lesão de joelho, uma artrose, né, algum tipo de patologia, coluna, joelho, quadril, ombro, que também é muito comum. O que a gente vai estar trabalhando com cada paciente dentro, né, dessa aula, sem sobrecarregar o idoso, porque eu quero gerar nele um bem-estar. Eu não quero que ele chegue em casa com dor muscular, com uma dor, né, que ele não volte na aula seguinte. Eu quero que ele tenha um bem-estar e a gente ganhar cada coisa gradativamente. Então, a gente precisa olhar cada patologia, cada idoso de forma distinta e ter essa avaliação para trazer eles mesmos para uma aula que seja benéfica, de fato. Tem que ter muito cuidado, principalmente tratando de idoso, né? Quais os principais desafios que os idosos podem enfrentar? Porque você, né, já deu aí muitas dicas, mas tem aquele que tem uma maior dificuldade, ou o diabético, ele tem maior dificuldade, ou uma pessoa com labirintite, sou aqui só uma espectadora, tem uma maior dificuldade ou não? Se tratando de idoso, é igual para todo mundo? Não. Apresentam sim, cada um tem uma necessidade e eu falo assim, tem idosos que eu tenho lá que conseguem fazer exercícios que muitas pessoas de 20 anos às vezes não conseguem. Olha! Tem. E eles adoram, eles morrem de rir. Claro, jamais eu vou colocar o idoso fazer um exercício que eu sei que coloque ele em risco de queda, né, ou em risco de algum desconforto. Eu falo assim, que a gente trabalha no Pilates um tijolinho, né, tijolinho por tijolinho. Então, assim, é uma construção. Tem idosos que chegam e falam, eu quero fazer exercício ali de cabeça para baixo. Aí eu já deixo bem descrito, não pode, a gente não vai fazer. Vamos fazer um que vai
parecer que vai imitar aquele, eu coloco ele para fazer, eles ficam super satisfeitos. Tem o idoso que é desafiador, que quer fazer, tem o idoso que é muito medroso. Então, assim, eu tenho que ter muita cautela. O que eu vou passar para ele? Porque qualquer exercício que eu passe a mais, ele pode ter medo, não querer voltar. Então, assim, a gente tem que estar ali no meio termo. O que você precisa? Eu vou passar um exercício de força, vamos trabalhar um exercício de equilíbrio. Vamos fazer um exercício diferente hoje, mas sem forçar aquele paciente. Com relação à patologia, tem o teimoso. O teimoso, o acelerado, nossa, o teimoso tem demais. Tem os que eu falo que às vezes eu brinco que eles vão dar, então você vai dar aula no meu lugar. Que eles querem inventar exercício e, não, mas só 12, não é 12, não vai valer de nada, Sueli, eu quero fazer 20. Eu não vai fazer 20, não vai fazer 20, eu quero que você faça 12. Aí, quando chega no 10, eles já estão cansados, não pode ser 10, não, mas você não queria fazer 20? Como você agora quer voltar para 10? Então, assim, eu falo, gente, faz o exercício primeiro. Os medrosos que são assim, aí eu coloco, mas eu não vou conseguir, exercício simples. Aí eu sei que você vai, eu tenho certeza. Aí eu sempre falo, eu não te colocaria para fazer esse exercício se eu não tivesse certeza que você iria conseguir. Claro que dentro das condições de cada um. E aqueles pacientes que têm diversas patologias, não é a patologia que diferencia o diabético do hipertenso, né, do que apresenta a labirintite. É a condição que ele vai me apresentar, entendeu? Vamos dizer que eu tenho uma aula que tem esses 3. Eu posso colocar eles para fazer o mesmo exercício. Lá no Pilates a gente tem essa possibilidade de colocar os 3 para fazer os mesmos exercícios e eu estar olhando cada um, o que eles estão apresentando dentro das necessidades. A gente está fazendo o mesmo exercício, os 3 na mesma patologia ou os 3 em patologias distintas, com o mesmo objetivo, que é o ganho de força, coordenação, equilíbrio. E é muito bacana o nosso trabalho. E o lado emocional? Nossa, o lado emocional influencia muito, tá? A gente, às vezes, vira um pouco psicólogo. Eu acredito. Eles querem contar o que aconteceu, né? Porque muitas vezes a correria do dia a dia, o filho, né? O neto, a pessoa que ele mora, ou ele não tem ninguém, mora sozinho. Não tem ninguém para conversar, entendeu? Aproveita esse momento. Aí, assim, ele quer contar que fez um bolo de fubá diferente que viu na televisão. Não tem ninguém para contar. Aí, é o que eu te falei. Eu não gosto que conversa na aula, mas tudo é uma questão de avaliação. A paciente chega para mim, ela não mora com ninguém, ela mora sozinha. Ela quer me contar do bolo de fubá que ela fez, que ela nunca fez, que deu super certo. Ou traz um bolo de fubá pra gente. Que é ótimo também. A gente ganha muito paciente. Muito mimo. Que seja. Aí ela vai me chegar e querer contar da receita. Eu não vou deixar. É claro que eu vou ter que deixar ela contar. Aquilo é um desabafo para ela. Entendeu? Eu sempre falo, você não tem ninguém para conversar? Ela, não tem. Não sei. Faz uma terapia, às vezes, um paciente, né, que é depressivo. Você percebe. Perceba, é depressivo. Vamos fazer uma terapia. Eu não gosto. Eu tenho vergonha. O mesmo medo que eles têm, às vezes, de começar o Pilates. Eu tenho vergonha de chegar lá e não saber o que falar, não saber o que fazer. É o mesmo medo que eles têm de procurar uma terapia. Aí, assim, eu vou tentando de outras formas. Olha, talvez se você procurar um psicólogo, você vai conversar com ele aquilo que você não tem coragem de me contar, porque aqui a gente tem 2 pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que a gente tem esse olhar multidisciplinar. Precisa. E muitos também ignoram essa questão de hipertensão, de diabetes. Eu vejo que eles estão apresentando algum sinal. Olha, dá uma olhadinha com o seu médico, né? Porque pode ser que essa pressão não está baixando, o medicamento, porque assim... Tem a coisa de negligenciar a medicação. Tem uns que fogem, tem uns que são assim, procuram até demais. Tem aqueles que fogem. Procura um médico, vamos fazer um tratamento aí multidisciplinar que a gente vai ter um resultado muito maior. Aí eles vão no médico, graças a Deus, eles escutam muito a gente, sabe? Eles me escutam muito. E eu dou essa liberdade para os meus pacientes. Eu não, assim, a gente não...
A gente, quando estuda, fala que a gente não pode ser amigo de paciente. Mas não tem como. O idoso não tem como você não trazer aquilo, criar um certo vínculo. para sua vida, porque assim, ele tem uma história, sabe? Não é Ele uma não vem pessoa, vazio, não é uma exatamente. pessoa que tá ali. Ele ou tem 4, 5 filhos, ou ele não tem filho nenhum, ou ele tem netos que dão trabalho, ou ele não tem neto nenhum e queria ter um neto, entendeu? Eles adotam os nossos filhos como filhos deles ou netos. Então, assim, eles têm uma bagagem, eles têm uma história, né? Eles já apresentaram outras coisas, outras patologias, já sofreram cirurgias, já sofreram acidentes. Então, assim, é uma bagagem muito grande que a gente está trabalhando ali. Não é só a dor no joelho, não é só a falta de equilíbrio, é o corpo como um todo, entendeu? Não adianta eu querer trabalhar o idoso só fortalecimento, só equilíbrio, se eu não olhar ele como um todo. Isso é importante e é até uma dica para todos os profissionais, né? Às vezes acabaram de terminar a graduação, ainda sai com aquela mentalidade, eu não posso ser amigo do meu paciente. A gente é muito cobrado isso na faculdade. Ah, você não pode ser amigo, a gente não pode ter vínculo. Assim, claro que a gente tem que saber separar muito as coisas, sabe? Mas como eu te falei, eu não posso chegar, colocar 3 pacientes, 3 idosos, né? Um senhor que mora sozinho, não fala com ninguém, uma senhora que tem 2 filhas, que toma conta das netas, e uma senhora que não faz exercício, não sai de casa, na mesma aula, e colocar os 3 lá sem conversar nada, sem falar nada, ó, não quero conversa, silêncio, aula concentrada. Gente, vamos concentrar, na hora que é para brincar, na hora que é para conversar, é conversar. Os 3 têm histórias diferentes. Claro que a história de um vai ajudar na história do outro, vai melhorar a mentalidade daquele outro, sabe? Ele vai chegar em casa e vai falar assim, poxa, às vezes eu ser sozinho não é tão ruim, às vezes eu ser sozinho, verdade, eu tenho muito menos problemas do que aquela senhora lá que está lá reclamando, ou daquela que está reclamando do filho que nem vai lá ver ela. Então, assim, é uma coisa muito bacana mesmo. Eu falo que eu adoro trabalhar com idosos, porque eles têm tantas histórias e a gente aprende tanto no dia a dia. Eu também tenho uma paixão, uma relação com o idoso. Eu gosto. Além de uma forma genérica, agora, tem uma idade certa para começar o Pilates? Não tem uma idade certa. Na verdade, o Pilates hoje em dia até crianças podem fazer. Mas eu falo, você pode iniciar qualquer atividade física, principalmente o Pilates, a pessoa tem que ter pelo menos uma consciênciazinha de coordenação, equilíbrio, porque assim, se eu colocar uma criança lá, ela vai querer brincar. Então eu tenho que ter um domínio daquela aula para poder ocasionar um objetivo, que seja perder um peso, né? Que seja fazer uma atividade, mas não tem uma idade mínima, desde que eles tenham consciência do que eles estão fazendo. Não é consciência corporal, porque a consciência corporal a gente consegue conquistar dentro do Pilates. É um dos nossos objetivos. Mas uma consciência do que eu estou pedindo. Vamos levantar a mão para fazer esse movimento. Não adianta, né, eu colocar uma pessoa lá que totalmente, uma criança que não tem esse nexo do que eu estou pedindo, entendeu? Porque eu quero conectar a mente e o corpo. Eu colocar por fazer, eu não quero. Então, assim, não tem uma idade mínima desde que ela consiga compreender o que a gente está pedindo, né? Porque às vezes eu vou pedir, vamos levantar o braço direito. Claro que a gente alguém vai ter dificuldade para levantar uma mão ou outra, ou não vai conseguir, o idoso principalmente, é levar a mão até lá em cima, porque eles têm uma limitação na amplitude de movimento, mas ele vai entender e conseguir mentalizar e começar pelo menos a executar aquilo que eu estou pedindo. E então, assim, não tem uma idade mínima. Quanto mais cedo começar, melhor. Eu falo assim, que só idoso procura o Pilates. Na verdade, tem um mito aí que o Pilates é coisa de idoso. Acho que você já deve ter escutado isso. Já escutei muito, a gente escuta muito. Mas como eu disse até falar disso agora. Como eu disse anteriormente,
Tem idosos que fazem muitas coisas que pessoas de 20, 30, 40 anos não fazem. Então, assim, é a capacidade de cada um. E o Pilates não é coisa de idoso. Por que que eu acho que gerou esse mito? Porque é um exercício que ele é muito voltado para essa consciência corporal, para o trabalho de força, de equilíbrio. Não tem um impacto muito grande, uma sobrecarga muito grande nas articulações, né, de ocasionar algum tipo de lesão. Então, assim, os idosos, eles preferem o Pilates, por acharem justamente que é muito fácil e porque ali a gente consegue trabalhar as condições deles, né? Com um olhar, né, minucioso, porque a gente tem uma turma pequena, não é aquela aula gigante ou um espaço gigante que está todo mundo fazendo ao mesmo tempo e não tem ninguém observando. Então, assim, eu acho que esse mito gerou por conta disso, porque a gente tem uma procura muito grande do público idoso e eles têm um resultado muito satisfatório dentro da metodologia que é o Pilates. Tá vendo, gente? Mas é assim, todo mundo pode fazer. Mas eu ia comentar isso agora. O Pilates ainda tem esse mito, mas já foi. Já foi. Pior, assim. Isso, na verdade, Hoje não. você tinha falado, né, de antigamente que a sua avó não tinha esse... E graças a Deus hoje a gente tem muita procura, mas também a gente tem essa restrição de que, não vou fazer não. É igual eu te falei, tropeçar é coisa de idoso. Desequilibrar é coisa de idoso. É coisa de idoso. Mas a gente consegue trabalhar essas condições, a gente consegue melhorar, a gente consegue diminuir esses impactos, né, do envelhecimento. Só que o idoso, antigamente, como eles não tinham isso de exercício, às vezes eles tinham até vergonha, não está inserido isso na mentalidade deles, eles, às vezes, alguns têm esse medo de fazer o exercício por sobrecarga, por não conhecer, e acha que não vai resolver. E resolve muito, muito. Eu não gosto muito de trabalhar questão de uma vez na semana, mas eu tenho uma procura muito grande. Aí eu sempre pergunto, por que você quer uma vez na semana? Ou é alguém que faz, né, musculação, trabalha muito fortalecimento, quer trabalhar flexibilidade, isso eu estou falando no público geral. Ou eu tenho muito procura de filhos, minha mãe está muito sedentária, ela quer fazer alguma atividade física e eu queria que ela fizesse pelo menos uma vez na semana. Aí eu penso, como que eu não vou atender esse paciente pelo menos uma vez na semana? Eu na minha mentalidade, eu estou negligenciando aquele tratamento. Talvez ele uma vez na semana, né, é muito melhor, eu falo que é muito melhor do que nada. E quanto mais vezes a gente fizer exercício, melhor, né? E fora que você põe em prática aquela coisa de você conversar e faz em casa. Aí o que eu faço? O idoso inicia uma vez na semana, faz uma vez, adora, sente ótimo. Na segunda aula ele tá assim, nossa, eu melhorei tudo. Melhorei minha respiração, ele chega contando tudo. Faz a segunda aula, na segunda aula geralmente ele já começa, aqui eu quero passar por 2 vezes na semana. Aí, assim, esses que fazem uma vez na semana, eu sempre passo o dever de casa. Eu sempre passo. O senhor vai ficar segurando numa janela para mim, fazer exercício de levantar a pontinha do pé. Sempre peço, faça quando tiver alguém do seu lado, tá? Um filho em casa, sempre alguém. Porque, assim, por mais que ele esteja ali segurando, tem a questão, né, de tontura, do mal-estar que ele pode apresentar e, né, ter uma queda que é o que eu não quero, que eu quero prevenir, na verdade. Eu sempre passo um exercício sentado, eu sempre passo tarefa. A senhora faz o quê? Vai catar um feijão, pica uma verdura, entendeu? Assim, eu sempre dou atividade para ele extra aquele um dia que ele foi ao Pilates. E coincidentemente, eles começam a querer fazer 2 vezes e vão vendo o resultado e vai melhorando. Então, assim, eu acho que o importante é começar, é dar o primeiro passo, é ter alguém que te direcione. Vamos tentar. Não custa tentar. Vai que a senhora não gosta, beleza, não tem problema. Mas e se a senhora gostar? E geralmente eles gostam. Geralmente eles veem, melhora e falam assim, Sueli, nossa, eu não estava conseguindo subir a escada, mas eu estou conseguindo subir a escada. Então, assim,
trabalhar a funcionalidade. Às vezes a gente tem um idoso que ele não consegue levantar do sofá, ele precisa de alguém para estar ajudando ali, ele levantar do banheiro, né, do vaso ou da cama. Então, assim, a gente trabalha essa independência nele, essa autonomia, entendeu? Que é assim, eles amam. Porque, assim, quanto mais você não depender de ninguém, vai influenciar na mente, ai, meu Deus, na qualidade emocional todo. E assim, às vezes eu tenho um problema de. Aí o filho fala comigo assim, nossa, eu não sei o que foi melhor. Ela começou no Pilates, agora tá atrevida. Tá fazendo arte. Então, assim, aí eu vou e puxo a paciente, é com cuidado, devagar. Não adianta querer correr. Passar o carro na frente dos bois. Devagar, porque eles conseguem levantar sozinhos, eles querem levantar sozinhos de madrugada para ir ao banheiro. Aí é outra coisa que eu falo, mas a senhora levanta o quê? A senhora calça o quê para levantar? Aí eu sempre falo, vamos levantar ou descalço ou compra aquela meia antiderrapante. Que aí a senhora já está de meia, levanta, não tem que calçar o chinelo, porque calçar o chinelo cai. Entendeu? Às vezes. Desequilibra. Aí eu vou dando essas orientações né, dentro da aula e dentro do que eu vejo que é a rotina deles. E eles contam muito da rotina deles. É a escuta. E vou trazendo isso e tentando melhorar cada vez mais essa qualidade de vida e essa independência do idoso. E o Pilates é um trabalho muito bacana, muito bacana. A gente tem lá, assim, várias coisas. Eu tenho o caixote alto que o paciente não consegue subir. Eu, não, peraí, você não vai deixar de fazer esse não. Peraí que eu tenho um reserva, que aí eu vou e pego o pequenininho. Eles acham o máximo. Nossa, olha como eu consegui. Eu fiquei assim, não é o erro não é a sua perna que não está conseguindo. O erro é o caixote que estava muito alto. Então, assim, aí eles vão ver assim, eu consigo, nossa, como eu tô melhorando. Conta muito para isso conta muito. Conta mesmo, é muito importante. A escuta, o trabalho não só físico como emocional. Agora fala pra gente onde é o seu estúdio, o meu consultório. O meu espaço. Espaço, tá vendo, gente? Por que eu criei o site? Para eu aprender. Eu aprendo e vocês também. Mas é igual eu faço com os idosos. Eu trabalho, aprendo, levo pra minha vida aquilo, penso já lá no meu futuro. Então, eu falo espaço, mas também pode ser estúdio ou consultório, porque eu denominei espaço porque atende os dois. Tanto eu trabalho em fisioterapia quanto o Pilates. E quanto o RPG. Também, isso. E é no centro, na Rua Doutor Sobral, no edifício Vogue. Ainda temos horáriozinhos assim? Porque tem alguns horários. Você vai encaixando. A gente sempre arruma um horário. A gente, arruma um horário, com certeza. É porque a empoderada, além de tudo, isso é mãe. Tem duas meninas lindas, entendeu? Esposa, dona de casa, é multi. Não vamos romantizar, mas ela dá conta do recado, tá? E vocês conheceram aí uma profissional de primeira linha. Tá bom, gente? Eu super indico, tá? Suelen Alves, vai lá no estúdio dela. Seu Instagram? Pilates Suelen Alves. Suelen, eu já te agradeço e já te convido para a gente falar sobre a continuação, dar uma continuação Pilates com a saúde da mulher, que eu acho que também tem muita procura. Muito. Tá vendo? Eu não sabia. E, assim, é tudo muito diferente, porque quando eu fiz minha formação, né, em saúde da mulher, eu pensava, o que eu vou aprender no Pilates em saúde da mulher? Porque eu já tinha feito de Pilates na gestação, e como eu gostei muito, eu fui pesquisando mais, né, por que eu tenho que atender essa mulher? Desde a adolescência até o climatério, né? Então, assim, desde a adolescência até a menopausa, né? Na verdade, é muito diferente cada fase da mulher, em cada faixa etária, tanto na gestação, quanto, né, na menopausa, quanto na menarca, né, que é o iniciozinho ali. Então, assim, a gente tem uma diferença. E quando engloba a saúde da mulher, a gente vê a necessidade de cada um e consegue estar ali trabalhando a necessidade de cada um. A paciente que chega lá com cólica, o atendimento é diferente daquela idosa que está sentindo aquele calorão, daquela
mãe que está num pós-parto imediato ou tardio, né, que tem as condições ali dela. Então, assim, é muito bacana. E, na verdade, a gente tem uma gama de, de temas aí, né, como eu tinha te falado, A gente já deixa o convite, porque essa vai voltar muito. ansiedade, obesidade, e aí vai, assim, o Pilates é uma ferramenta muito bacana de trabalhar. Eu gosto muito de estar ali no cotidiano, atendendo o paciente, ver resultado, que eu acho que é o importante. Claro que tem aqueles que a gente fica ali martelando, né? Algumas condições de lesões de cervical, coluna, que tá ali, a pessoa está trabalhando, e a gente às vezes não consegue tão rápido o resultado, mas também não está agravando. Então, assim, é uma gama muito Já é grande. um ganho. E eu agradeço muito o convite, tá? Desejo muito sucesso. Muito Já obrigada. será. Que eu acho assim que quando a pessoa está aberta a vários temas, é muito mais difícil do que ela tá num tema só. Porque quando você domina um tema, é fácil de você estar aqui. Quando você me pediu, eu falei assim, eu posso falar de tudo. Mas eu gosto muito de falar de idoso, eu gosto muito de falar de gestante, eu gosto muito de falar. Mas quando você está aberto aqui a vários temas, você se propõe a dificuldades. Você tem que estar ali lendo e pesquisando. Então, assim, desejo muito sucesso. Obrigada. Te parabenizo e muito obrigada mesmo pela oportunidade. Qualquer coisa, estou à disposição. Ela vai voltar, Estaremos gente. aqui. Ela vai voltar, sim, e ainda vai entrar no tema de empoderamento feminino, porque vai também tomar conta aqui. Bom, gente, um beijinho para vocês e fica aguardando aí a próxima entrevista.